Pare de reagir. Existe uma diferença brutal entre quem vive apagando incêndios e quem constrói impérios silenciosamente. A maioria das pessoas passa a vida inteira reagindo. Reage a críticas, reage a provocações, reage a mensagens que chegam fora de hora, reage ao que vê nas redes sociais, reage ao humor dos outros, reage às crises, reage ao medo. E no meio de tantas reações, perde algo fundamental, o controle do próprio jogo. Se você quer mudar o rumo da sua vida, precisa entender isso agora. Enquanto você reage, alguém está decidindo por você. Enquanto você explode, alguém mais frio está calculando. Enquanto você se justifica, alguém está avançando em silêncio. E a pergunta que quase ninguém faz é: quem está realmente no controle quando você reage? Não é você. É o ambiente. São as circunstâncias. São as emoções. É o impulso. E impulso nunca construiu grandeza. Impulso só constrói arrependimento. O mundo é especialista em apertar seus botões. Ele sabe exatamente onde você é sensível, onde você é orgulhoso, onde você é inseguro. Basta uma crítica mal colocada, um comentário atravessado, uma comparação injusta e pronto. Você sai do eixo. Você perde a postura. Você entrega sua energia. Mas observe uma coisa. As pessoas que realmente se destacam, aquelas que parecem inabaláveis, não são feitas de pedra. Elas sentem. Elas se irritam. Elas se frustram. A diferença é que elas não reagem imediatamente. Elas escolhem. E essa escolha muda tudo. Porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é nesse espaço que mora o poder. Se você aprende a dominar esse espaço, você começa a controlar o jogo. Mental. E quando você controla o jogo mental, o mundo perde o poder sobre você. Talvez você esteja cansado de se arrepender depois de falar demais. Cansado de responder no calor da emoção e perceber horas depois que poderia ter agido diferente. Cansado de se explicar para quem não quer entender. Cansado de provar seu valor para quem já decidiu não reconhecer. Isso é exaustivo. E sabe por quê? Porque reagir consome energia. Reagir coloca você em modo defensivo. Reagir é sempre uma resposta a algo externo. E quem vive respondendo ao externo nunca constrói algo sólido no interno. Agora pense comigo. E se em vez de reagir você começasse a observar? E se em vez de se justificar, você começasse a agir com estratégia? E se, em vez de tentar vencer discussões, você decidisse vencer no longo prazo? Isso exige maturidade. Exige autocontrole. Exige disciplina emocional. Mas é exatamente isso que separa os comuns dos extraordinários. Existe uma armadilha silenciosa na necessidade de ter a última palavra. Parece força, parece coragem. Parece que você está se defendendo. Mas na maioria das vezes, é só ego ferido pedindo atenção. Quem precisa reagir a tudo demonstra que ainda é escravo da própria emoção. Quem precisa responder cada crítica mostra que ainda não está seguro na própria identidade. E segurança verdadeira não faz barulho. Segurança verdadeira não entra em todo debate. Segurança verdadeira sabe que nem toda provocação merece resposta. Você já percebeu que algumas pessoas ficam desconfortáveis quando você não reage? Quando você mantém a calma? Quando você simplesmente olha, respira e segue? Elas esperavam sua explosão. Elas contavam com sua instabilidade. E quando você não entrega isso, você desmonta o jogo delas. Porque quem provoca geralmente precisa da sua reação para se sentir no controle. Controlar o jogo mental não significa ser frio ou insensível. Significa ser estratégico. Significa entender que suas emoções são informações, não ordens. Raiva é um sinal. Frustração é um sinal. Tristeza é um sinal. Mas sinal não é comando. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher agir com inteligência. Você pode se sentir desrespeitado e ainda assim escolher responder com postura.
Você pode estar cansado e ainda assim escolher continuar firme. Essa capacidade de escolher a resposta certa, mesmo quando a emoção grita por outra, é uma das habilidades mais raras que existem. E é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Repare como a maioria das pessoas é previsível. Alguém provoca, ela explode. Alguém critica, ela se defende. Alguém ignora, ela implora por atenção. Esse padrão é fácil de manipular. Mas quando você quebra o padrão, você se torna imprevisível. Imprevisibilidade estratégica é poder. Quando você não reage como esperado, você cria desconforto em quem queria te desestabilizar. Quando você não se explica o tempo todo, você demonstra que não precisa da validação constante dos outros. Quando você permanece centrado, enquanto tudo ao redor parece caos, você envia uma mensagem silenciosa. Eu estou no controle, e essa mensagem vale mais do que 1000 palavras. Talvez você pense que isso é fácil de falar e difícil de viver. E é verdade, não é simples, porque o impulso é imediato, é intenso, é quase automático. Mas é exatamente por isso que treinar o autocontrole é tão importante. Assim como um músculo, a mente se fortalece com repetição. Cada vez que você escolhe não reagir no impulso, você fica mais forte. Cada vez que você decide esperar antes de responder, você amplia seu domínio interno. Cada vez que você prefere o silêncio à discussão inútil, você investe em sua própria grandeza. No começo parece estranho. Parece que você está engolindo coisas demais. Mas, na verdade, você está construindo resistência emocional. E resistência emocional sustenta qualquer tipo de sucesso. Você quer saber por que tantas pessoas talentosas não chegam longe? Porque talento não compensa instabilidade. Inteligência não compensa descontrole. Carisma não compensa impulsividade. Um momento de explosão pode destruir anos de construção. Uma resposta mal pensada pode fechar portas importantes. Um comentário atravessado pode queimar pontes que você ainda precisaria atravessar. Quem entende isso passa a valorizar mais o autocontrole do que o orgulho. Passa a priorizar o resultado acima da necessidade de estar certo. Passa a escolher batalhas com sabedoria. Nem toda guerra merece ser lutada. Nem toda crítica merece ser enfrentada. Nem toda opinião merece sua energia. Existe um tipo de força que só se revela no silêncio. É a força de quem poderia reagir, mas escolhe não reagir. É a força de quem poderia gritar, mas decide falar baixo. É a força de quem poderia desistir, mas continua trabalhando quieto. Esse tipo de força constrói respeito real. Não é o respeito baseado no medo ou na imposição. É o respeito baseado na consistência. Quando as pessoas percebem que você não se deixa levar por qualquer provocação, elas começam a pensar 2 vezes antes de tentar te desestabilizar. Quando percebem que você não se curva à pressão emocional, elas entendem que estão diante de alguém sólido. Controlar o jogo mental também significa controlar sua narrativa interna. Porque muitas vezes você nem precisa de um inimigo externo. Sua própria mente já cria conflitos suficientes. Você reage não só ao que os outros fazem, mas ao que você imagina que eles pensam. Você se antecipa, cria cenários negativos, responde a situações que nem aconteceram. Isso drena sua energia. Isso rouba seu foco. Isso te mantém ocupado demais, tentando se defender de fantasmas. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem se deixar arrastar por eles, você ganha clareza, e clareza reduz reações impulsivas. Existe uma pergunta simples que pode mudar sua postura em qualquer situação. Isso que estou prestes a fazer me aproxima ou me afasta do tipo de pessoa que quero me tornar? Se a resposta for que te afasta, então pare. Respire. Reavalie. A longo prazo, quem vence não é quem reage mais rápido. É quem responde melhor. É quem mantém a visão mesmo quando o ambiente tenta distraí-lo.
é quem entende que consistência é mais importante do que intensidade momentânea. A vida vai continuar testando você. Vão continuar existindo pessoas difíceis, situações injustas, críticas infundadas. A diferença é que, a partir de agora, você pode escolher não ser mais um.